Com a fé de quem olha do banco a cena, do gol que nós mais precisava na trave, a felicidade do branco é plena. A pé, trilha em brasa e barranco, que pena, se até para sonhar tem entrave. A felicidade do branco é plena. A felicidade do preto é quase. Olhei no espelho, Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre, imagina te ver rei. O abutre quer te ver de algema para dizer, ó, não falei, no fim das contas, é tudo esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Ela quis ser chamada de morena, que isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena. A raiva insufla, pensa nesse esquema, a ideia imunda, tudo inunda, a dor profunda é que todo mundo é meu tema. Deixou a falha e quer migalha de quem corre com fratura exposta, apunhalado pelas costas. Bom dia, Emicida com Esmalha, o texto dele. E nós iniciamos hoje Simbolismo, um texto do século XIX, um tipo de poesia do século XIX, que o nome já diz, vai agir simbolicamente. Bom, se é uma poesia do século XIX, que vem depois do parnasianismo, e que ao contrário do parnasianismo, que era objetivo e sem sentimentos, ela vai voltar a uma poesia subjetiva, e o sentimento mais forte, a sensação mais forte é de pessimismo. Por que eu iniciei com Emicida? Porque, em primeiro lugar, é uma coisa chamada intertextualidade. Esmalha é o nome de um poema do Alfonso de Guimarães. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Então, Emicida dialoga com o Esmalha do Alfonso de Guimarães. E o Emicida, conhecendo um pouco da história do Alfonso de Guimarães, ele joga a questão racial simbolicamente para Esmalha, que no texto do Alfonso não existe. Ele já pega o simbolismo do Alfonso de Guimarães e desenvolve que todo negro, de alguma forma, Esmalha, que quer a lua no céu, quer lá alcançar o céu, mas acaba no chão. O negro de agora, por motivos diferentes dos da Esmalha. Então, bem claro, esse texto do Emicida, essa música dele, é intertextual porque ele faz referência ao Esmalha do Alfonso de Guimarães, que é um poema simbolista, portanto, do século XIX. E aí, simbolismo. O nome já diz, símbolo. É a realidade sugerida em poesia, não é algo objetivo, é uma visão subjetiva de algo. Vamos dar alguns exemplos. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. A lua no mar não é uma outra lua, é o reflexo da lua do céu. Então, simbolicamente, ele aponta que Esmalha enlouquece porque ela percebe duas luas, e não existem duas luas. No final, ele diz, as asas que Deus lhe deu ruflaram, bateram de par em par. Sua alma subiu aos céus, seu corpo desceu ao mar. Ele não diz que ela morreu, ele diz que ela tem a alma no céu e o corpo no mar. Ela se afogou. Então é a poesia sugerida. Sugere a realidade simbolicamente. Então Esmalha ali, metaforicamente, falam da morte dela. O próprio Emicida, nesse texto, que vai ser um trabalho de vocês, um exercício de vocês, ele fala, ele cita outros elementos. O Ícaro, né? Ícaro me diz para não voar. Ícaro é um personagem da mitologia que põe asas de cera
asas nas costas para voar, só que as prende com cera. E chega tão perto do sol que a cera é derretida e ele cai e morre. Então o Emicida, de alguma forma, simboliza, né, a tentativa de crescer do homem negro na sociedade com o Ícaro. É pôr asas e prendê-las com cera, porque de alguma forma elas derretem e o homem cai na realidade. Então, e ele menciona de novo a Ismália, que diz que iria ao céu, mas alcançou o chão. Então fala de alguma forma, querem alcançar um lugar que não conseguem. O simbolismo também tem, então vamos na ordem. Sugestão da realidade, através de metáforas, vamos lembrar metáforas? Comparações entre seres. Ela é uma flor, comparação com ela e uma flor pela delicadeza, beleza, aroma. Então, são comparações implícitas, né? E aí nós temos outra figura que é a sinestesia. Sinestesia é mistura de sentido. O simbolismo vai usar os sentidos humanos, visão, tato, audição, paladar, olfato, misturados para sugerir determinadas questões. Olhava-me amargamente enquanto eu lhe devolvia palavras doces. Olhar, visão, amargo, paladar, palavras doces, paladar. Poderia acrescentar palavras doces e macias, macia, tato. Então, me olhava amargamente, visão, e paladar, enquanto lhe devolvia palavras doces, paladar, e macias, tato. Eu misturo os sentidos para dizer que enquanto ele me ofendia, eu devolvia as palavras com suavidade. Sinestesia, figura de linguagem que mistura os sentidos humanos. Podem ser 2 ou mais, ok? Então, a sinestesia e as metáforas são meios de sugerir essa realidade, né? E aí eu tenho também a exploração do elemento cromático, as cores. Eu tenho a exploração de cores, porque cores sempre simbolizam alguma coisa para nós, né? Se a gente pega alguém, vermelho é paixão, ou é guerra, amarelo é desespero, verde é esperança, azul é paz, né? Então essas cores simbolicamente representam alguma coisa. O Afonso Guimarães vai trabalhar muito obsessivamente a cor branco, né? E até associando a morte, a espiritualidade, a pureza, entendeu? E falando espiritualidade, são poesias místicas, né? Vão falar de alma, vão falar de céu, vão usar elementos celestes, os anjos, os elementos divinos, né? A própria morte aparece nesses poemas. E aí dá um enfoque crítico, porque alguns deles usam simbolicamente para criticar a sociedade. E um enfoque pessimista. É uma poesia que, de certa forma, resgata aquele segundo momento romântico de pessimismo pleno, né? De dor, de martírio, de subjetividade que leva ao flagelo, de certa forma. E, de novo, uma poesia que sugere através da música. Quando você para e escuta uma música, só a melodia, você imagina situações diversas. Então, é natural que isso ocorra. E aí vamos nós. Essa musicalidade, ela é muito vista em aliterações, repetições de sons consonantais. E aí quem me conhece, quem já foi meu aluno, vai lembrar disso. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões. Vozes veladas, veludosas vozes, vagam nos vórtices, vivas, vãs, vulcanizadas. Caçamba traduz, primeiro, repetição de sons consonantais, consoantes, VZ, 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 repetidamente, associados ao contexto, vozes veladas. Velado
é uma coisa abafada, veludosas, veludo é um tecido abafado. São sussurros de vozes associados aos sons dos violões. Simbolicamente, eu uso esse VZ, 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 aliterações, para associar ao sussurro dos violões. E lógico, eu crio uma cadência sonora como eu crio nas aliterações, que são as repetições de sons vocálicos. Aluna, alta, andava, atônica, atônita, ante acontecimentos. Cria uma cadência, uma espécie de eco que gera essa musicalidade. Junto às rimas, né, junto à métrica, porque isso vai herdar do parnasianismo, as rimas perfeitas, as métricas perfeitas, mas não porque quer a obra de arte perfeita, não quer, mas quer sugerir uma realidade através da cadência sonora, através dos sons. Afonso de Guimarães é o mais importante desses poetas, porque ele vai falar do lúgubre, do fúnebre, da ligação com a morte, da ligação com o místico, da ligação com numa ligação pessimista com a vida, vai retomar elementos celestes, vai idealizar a figura feminina. Então, essa poesia, ela se contrapõe ao parnasianismo porque volta a ser subjetiva, sentimental, pessimista, expõe sentimentos. Ela é o oposto daquela poesia racional. Em comum tem a exploração de musicalidade, ok? O simbolismo é um movimento que realça aquela imagem de uma poesia metafórica. Beijos, espero que façam os exercícios e contem comigo na próxima aula.